you spoke to me when last we met, I'd have a mind to sit back and watch you dangle from the end of a rope. Outlander chegou ao fim depois de 8 temporadas, mas nem todo o carinho pela série consegue salvar algumas decisões de roteiro, digamos, bem questionáveis. Algumas funcionam por 1 minuto e desmoronam na cena seguinte. Outras mudam o sentido de relações inteiras ou simplesmente não combinam com os personagens. Então, nesse vídeo, eu separei as que considero as 7 piores. Este vídeo tem spoilers de todas as temporadas, incluindo o episódio final e também dos livros. A nossa lista começa com uma escrivaninha que trabalha como WhatsApp entre séculos. Tudo que mais quero é ser como ela. Ela é tão gentil, agradável. É tão... No episódio 15 da 7ª temporada, nós vemos Roger esconder uma carta na escrivaninha de Lalibró, em 1739. E como mágica, o papel cai diante de Brianna 2 séculos depois, no momento exato em que ela precisa descobrir onde ele está. Super conveniente. A cena não teria sido tão ruim se no episódio anterior a série não tivesse mostrado o próprio Roger ainda nos anos 80, abrindo o mesmo esconderijo. Poderiam ter mostrado que a carta ficou presa numa parte mais profunda da estrutura, mas como isso não aconteceu, fica a impressão de que o papel passou séculos esperando a hora certa de surgir. Nos livros, isso foi melhor trabalhado. A escrivaninha precisa ser desmontada, e só então Brianna encontra a mensagem dentro da estrutura da mesa. Existiu um caminho entre Roger escrever e ela receber, mas a série elimina esse caminho porque precisava reunir os dois rapidamente antes da temporada final. É uma conveniência pequena diante das próximas. Só que ela já mostra a pressa que vai aparecer de novo quando Outlander recupera Brian Fraser, entrega um encontro que parecia impossível e corta a conversa que daria sentido a ele para Jamie. I hope I can honor the last part. 6. Brianna e o encontro com Brian. No episódio final da 7ª temporada, Brianna chega a Lalibró, em 1739, e conhece o próprio avô. Brian não faz ideia de que está diante da neta, mas vê nela uma semelhança tão forte com Ellen que, por alguns segundos, acredita que a esposa voltou. Depois, Brianna ouve o avô falar de Jamie com orgulho. É um encontro que parecia impossível, e a série simplesmente não mostra Brianna contando isso ao pai. Já no primeiro episódio da 8ª temporada, Brianna e Roger voltam para Fraser's Ridge. Os dois estiveram com Brian e sabem o que ele ainda dizia sobre Jamie. Mesmo assim, nenhum deles conta isso na tela. A conversa pode ter acontecido fora dela, claro, mas Outlander dedicou vários minutos ao encontro e cortou justamente a reação que completaria aquela história. Nos livros, Roger conta tudo. Jamie descobre que o pai ainda falava dele com orgulho e fica sabendo como Brian reagiu ao conhecer Brianna. Depois de tantos anos e 2 séculos de distância, Jamie recebe uma última mensagem do pai. Na série, o encontro emociona Brianna e termina nela. Jamie fica de fora da consequência mais bonita que a própria série criou. E se aqui Outlander corta uma conversa, na 5ª posição corta o próprio Fergus, justamente quando acaba de revelar uma parte enorme da origem dele. 5. A morte de Fergus. No episódio 7 da 8ª temporada, Fergus morre no incêndio da gráfica. Isso acontece apenas 3 episódios depois de Outlander revelar que o Comte Saint-Germain é seu pai biológico. Era uma revelação bombástica. Fergus deixava de ser apenas um menino encontrado num bordel de Paris e passava a carregar uma origem, uma possível herança e uma ligação direta com um dos personagens mais misteriosos da 2ª temporada. Fergus responde à revelação de um jeito muito bonito. Ele diz que já é filho de um grande homem. Jamie foi quem o acolheu, deu a ele o nome Fraser e escolheu amá-lo como filho. Essa fala resolve quem Fergus considera seu pai. Ainda restava tudo o que ele poderia descobrir sobre Saint-Germain, sobre a própria mãe e sobre o que essa linhagem significaria para seus filhos. Ao mesmo tempo, a gráfica tinha colocado Fergus e Marsali no centro da Revolução Americana. Jornais e panfletos tinham força política, e quem imprimia esse material podia virar alvo. O incêndio faz sentido dentro daquele ambiente. A morte de Fergus continuava sendo uma escolha. Nos livros, é Henry Christian quem morre no incêndio. Eu entendo porque a série não quis levar a morte de uma criança para a tela daquele jeito. A própria Diana Gabaldon criticou a troca e disse que, se a adaptação não queria seguir esse desfecho, poderia simplesmente não matar ninguém. Salvar Henry Christian não obrigava a série a sacrificar o pai. Depois da morte, a herança ligada a Saint-Germain passa para Marsali como uma possível forma de sustentar as crianças. A trama ainda consegue usar o dinheiro.
Quem já não pode enfrentar a descoberta é Fergus. Os flashbacks da despedida devolvem o menino de Paris e lembram o lugar dele dentro da família Fraser. Também deixam mais evidente o desperdício. A série recupera Fergus, dá a ele uma origem capaz de abrir outra história e o mata antes de explorar qualquer consequência. A quarta posição nasce de outra mudança da adaptação. Outlander tornou Leary muito mais perigosa para Claire e depois manteve o casamento com Jaime como se nada tivesse mudado. Jaime se casa com Leary! No episódio 8 da terceira temporada, Claire descobre que Jaime se casou com Leary durante os 20 anos em que os dois ficaram separados. Depois de Culloden, Jaime passou anos escondido, foi preso e perdeu qualquer possibilidade de construir a vida que imaginava. Quando conhece Marsali e Joan, a chance de cuidar das duas devolve a ele uma coisa que desejava havia muito tempo: uma família. Até aí, eu entendo a escolha. O problema é a mulher com quem ele decide formar essa família. Nos livros, Jaime não sabe que Leary participou da prisão e do julgamento de Claire. Quando se casa com ela, ele está escolhendo uma mulher do passado e tentando criar as filhas dela. A decisão pode ser triste e equivocada, mas Jaime não acredita estar se unindo a alguém que quase levou Claire à morte. A série mudou isso logo na primeira temporada. Leary participa da armadilha que leva Claire até Gales e termina com as duas acusadas de bruxaria. Na segunda temporada, Jaime já sabe o que ela fez. Mesmo assim, a terceira conserva o casamento dos livros. E eu sempre volto ao mesmo ponto. A solidão explica por que Jaime procurou companhia. Ela não explica por que escolheu Leary. O afeto por Marsali e Joan funciona muito bem. Jaime queria ser pai, criou um vínculo verdadeiro com as meninas e continuou cuidando delas depois do fim do casamento. Só que nada disso dependia de Leary. A adaptação poderia ter criado outra viúva com duas filhas e preservado o que realmente importava nessa fase da vida dele. Ao manter o casamento, a série exige que Jaime coloque de lado uma informação grave demais. Claire foi presa, humilhada, torturada e quase queimada. Leary ajudou a colocá-la naquela situação. É difícil acreditar que Jaime soubesse disso e ainda enxergasse naquela mulher uma possibilidade de lar. Outlander quis conservar a surpresa da terceira temporada depois de retirar a condição que tornava aquela escolha possível para Jaime. A incoerência não está no casamento dos livros. Ela nasce da mudança feita pela própria série. Se você gosta de uma análise que acompanha o que cada decisão fez com os personagens, deixa o like e se inscreve no Série Histórica. Agora a gente entra num livro escrito para Brianna que só funciona porque Brianna não o leu. 3. O livro que Brianna não quis ler. No primeiro episódio da 8ª temporada, Brianna chega a Ridge com livros do século XX. Entre eles está The Soul of a Rebel, o estudo de Frank Randall sobre as raízes escocesas da Revolução Americana. Brianna diz que ainda não leu o livro. Jaime abre o volume naquela noite e encontra a informação que vai dominar a temporada. James Fraser morrerá em Kings Mountain. É difícil acreditar que Brianna deixaria esse livro fechado. Frank foi o pai que ela amou e admirou, e era justamente o trabalho que ele realizava antes de morrer. O assunto também não poderia ser mais relevante para ela: a presença escocesa na mesma revolução em que sua família estava mergulhada no século XVIII. Isso ainda entra em choque com a personagem que Outlander construiu. Brianna procura documentos, cruza nomes e datas, interpreta registros históricos e usa o conhecimento do futuro para proteger a família. Ela atravessa as pedras carregando um livro do próprio pai sobre o período em que vai viver, e mesmo assim, não verifica o que existe dentro dele. A dedicatória torna tudo ainda mais estranho. Frank escreve For My Dearest Deadeye. No 8º episódio, Roger conta que Deadeye era o apelido dado por Frank à filha, e Jaime entende que aquelas páginas também eram uma forma de prepará-la. O livro foi escrito pensando em Brianna, mas se ela desconhecia até a dedicatória, significa que não abriu sequer a primeira página. O fato de Claire desconhecer o conteúdo ainda pode ter alguma explicação. Ela não acompanhava necessariamente toda a produção acadêmica de Frank, sobretudo depois de um casamento tão desgastado. Para Brianna, essa defesa não existe. Não apenas pelo vínculo afetivo, mas porque ignorar aquele livro simplesmente não combina com a personagem. A escolha só serve para que Jaime descubra primeiro a própria morte, e Brianna receba a verdade apenas no penúltimo episódio. Para guardar a surpresa, a série esconde dela uma informação que naturalmente teria. É uma decisão ruim de roteiro, mas talvez não seja tão problemática quanto a da segunda posição. If the Patriots don't win, then the American colonies remain under British law.
2. A violência sexual recorrente. Quando Blackjack Randall violenta Jamie nos episódios 15 e 16 da primeira temporada, Outlander faz algo que parecia quase inédito na televisão. Coloca um protagonista masculino no centro de uma violência brutal e leva suas consequências a sério. O choque não termina no resgate. A série mostra a vergonha, a dissociação e a dificuldade de Jamie para voltar à intimidade. Naquele momento, era uma história rara e poderosa. Mas dali em diante, Outlander continuou recorrendo ao mesmo tipo de violência. Depois vieram Mary Hawkins, Fergus ainda criança, Young Ian, Brianna e Claire. As situações não são iguais, e a série encontra formas diferentes de filmá-las. O ataque a Brianna acontece atrás de uma porta, enquanto as pessoas na taverna ouvem e não fazem nada. No caso de Claire, a violência praticada por vários homens aparece misturada às imagens da casa onde ela tenta se esconder mentalmente. Em quase todos esses casos, a agressão abre a próxima grande fase da trama. Jamie precisa reconstruir a própria identidade. A história de Brianna passa pela gravidez, pela dúvida sobre a paternidade de Jamie e pelo retorno de Bonnet. Claire entra num arco prolongado de trauma. A violência não atravessa a narrativa como um acontecimento lateral. Ela coloca a história em movimento. E é aí que surge um questionamento difícil de ignorar. Por que Outlander recorre tantas vezes à violência sexual quando precisa levar um personagem ao limite? Depois de tantas temporadas, essa repetição já chama a atenção. A verdade é que Outlander parece usar o mesmo plot sempre que quer quebrar um personagem e reconstruí-lo. Esse padrão nasce nos livros de Diana Gabaldon e chega à televisão já entranhado nos arcos dos personagens. Não seria possível simplesmente retirar as agressões e conservar intactas as histórias que vêm depois. Para eliminar essa recorrência, a adaptação teria de reconstruir profundamente alguns dos principais arcos da saga. Outlander não fez isso. Adaptou uma estrutura em que a violência sexual aparece repetidamente como o acontecimento que rompe a vida dos personagens e determina muito do que eles viverão a seguir. Na televisão, o padrão fica ainda mais evidente porque acontecimentos espalhados por vários livros são comprimidos em temporadas muito menores. Isso não diminui a força das cenas. O ataque a Brianna se torna ainda mais perturbador quando ouvimos tudo do lado de fora daquela porta. Com Claire, as imagens da casa idealizada nos colocam dentro da dissociação dela. A série encontrou formas diferentes e, muitas vezes, muito fortes de filmar cada caso. Outlander também acompanha as consequências e trata as vítimas com seriedade. E é justamente por isso que este item não ocupa o primeiro lugar da nossa lista. Porque ainda existe uma decisão pior, uma escolha que a própria série tentou justificar depois com uma explicação constrangedora e pouco convincente, e que, para mim, continua sendo a pior de todas. Número 1. Ressuscitar Faith. Na segunda temporada, Claire perde Faith em Paris. Ela segura a bebê morta, se despede, quase morre por causa da infecção e precisa encontrar uma forma de continuar vivendo. Jamie também carrega a perda, a culpa e tudo o que aquele momento fez com o casamento. A tragédia estava completa. Mas na reta final de Outlander, a série nos conta que Faith sobreviveu. E não apenas isso, que ela cresceu e teve 2 descendentes, sendo uma delas a pequena Fanny. É uma virada colossal na história da família. E poderia ser uma trama muito interessante, mas o problema é que quando Claire e Jamie recebem essa verdade, a filha já não está viva. A revelação que deveria ser bombástica se torna anticlimática. E não para por aí. O episódio 7 da temporada final mostra como a bebê saiu do hospital. Master Raymond a leva até uma rendeira em Paris e entrega a criança para que ela cuide. Temos um flashback que se esforça para explicar como Fanny conhece a canção I Do Like to Be Beside the Seaside. Foi Raymond quem contou à rendeira que a mãe cantava para acalmar a bebê. Então ele canta, a mulher acompanha e a série monta o caminho que levaria aquela música até Fanny anos depois. É uma cena muito forçada e, além disso, a escolha do que explicar torna tudo mais estranho. Porque, veja bem, Faith voltar à vida é o acontecimento sobrenatural. Já a música recebe uma explicação de mundo real, quase burocrática, como se o problema mais urgente fosse provar de onde Fanny aprendeu a melodia. E Faith continua ausente. A série diz que ela cresceu, teve filhas, tentou encontrar os pais e morreu no caminho. A gente não ouve a voz dela adulta, não conhece suas escolhas e quase não vê a vida que justificaria desfazer uma das mortes mais importantes de Outlander. Ela retorna como informação para ligar Claire a Fanny. Isso tudo já é muito ruim, mas ainda tem mais.
A temporada mostra Fanny sentindo o calor de uma pedra verde, ouvindo o zumbido e revelando uma ligação com a viagem no tempo. No episódio final, essa linha não avança. A série abre mais uma possibilidade quando faltam 2 capítulos e depois deixa Fanny na Ridge. É por isso que Fate fica em primeiro lugar. Outlander desmancha uma tragédia que estava completa, cria uma sobrevivência extraordinária e usa o pouco tempo restante para explicar a transmissão de uma música. O que realmente precisava de explicação continua aberto, e a mulher que Fate se tornou nunca chega a existir diante do público. Agora, você pode discordar de mim sem cerimônia. Em qual posição eu errei feio? Talvez você ache que um desses itens nem deveria estar aqui ou que eu deixei de fora uma decisão muito pior. Eu quero ver esse ranking sendo desmontado nos comentários. Mas olha, apesar de todas essas críticas, eu ainda acho que Outlander se superou em muitos momentos, inclusive no final. Assista também ao vídeo em que listamos as 5 razões pelas quais considero o final de Outlander simplesmente genial. Então clica no card que vai aparecer aqui e... Muito obrigada por assistir! Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!